Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Fast Talk CFO Agenda. Ao longo de 3 Fast Talks nesta série, vamos estar a falar com alguns convidados da EY que nos vão ajudar a perceber o novo papel renovado, com desafios também eles renovados que os CFOs das empresas têm. Connosco hoje temos Nuno Deus, Associate Partner da equipa de Financial Accounting and Advisory Services da EY, e vamos falar de tecnologia, Nuno, um tema que na primeira Fast Talk com o Luís Pedro Mendes abordámos com alguma profundidade. É um tema cada vez mais presente na agenda diária do CFO, e a minha questão é que sabemos que este termo é muitas vezes aplicado de forma lata, mas como é que a tecnologia tem definido e revolucionado a função financeira dentro das empresas? Obrigado, João, pelo convite. De facto, os CFOs atualmente enfrentam um conjunto diversificado de desafios de diferentes naturezas e com um ritmo acelerado de transformação. E se por um lado temos exigências e expectativas crescentes para a função do CFO, por outro lado existe também aqui uma forte pressão para controle e contenção de custos. E, portanto, isto significa que se exige aos CFOs fazer mais e melhor, com os mesmos recursos ou eventualmente até com uma redução dos mesmos. E para que isso seja possível, é necessário que exista uma redefinição, um repensar daquilo que são a forma como as funções financeiras estão organizadas e como operam, e naturalmente que aí a componente tecnológica é um fator determinante. Um, Aliás, num estudo recente da EY, sensivelmente 50% dos CFOs das maiores empresas identifica precisamente a ausência de uma estratégia de gestão de dados e a ausência de uma estratégia para a tecnologia como um dos maiores obstáculos para a concretização daqueles que são os seus objetivos estratégicos. E de facto, eu acho que isto é. Até por toda a área de compliance e aquilo que os CFOs cada vez mais têm que cumprir, têm prazos mais apertados, coimas mais elevadas e, portanto, acresce aqui uma pressão também ao trabalho diário. Sim, e são novos também, não é? Se nós pensarmos no que aí vem nos próximos A anos. nível, a nível fiscal, as coisas mudam todos os anos. Temos a componente fiscal, sim, que é sempre desafiante, tradicionalmente desafiante, mas aqui destacaria também a vertente do relato não financeiro, que será um grande desafio para as organizações, em particular para o CFO, nos próximos anos, pela natureza dos dados a reportar e também para a maturidade atual daquilo que são os processos e a tecnologia inerente a esse mesmo relato. Um, eu voltando um pouco atrás daquele ponto que eu falava do estudo, uh, é interessante perceber que apesar de toda esta a conversa e o discurso digital, não é? Proliferam muitas buzzwords, RPA, inteligência artificial, blockchain, aquilo que nós vamos vendo em muitos dos nossos clientes é que o tempo que o tempo que as pessoas das áreas financeiras dedicam a tarefas rotineiras e de baixo valor acrescentado é muito significativo. E se formos a ver muitas dessas tarefas, são tipicamente suportadas por ficheiros Excel, mais ou menos sofisticados, e também muitas vezes dependentes de uma pessoa-chave ou de um conjunto limitado de pessoas-chave. E, portanto, claramente que a definição de uma estratégia tecnológica é fundamental para que as áreas financeiras possam evoluir deste papel mais tradicional de relato e de compliance para, como centro de geração de valor para a organização. Mas, naturalmente, que uh, este momento de desafios traz também momentos de oportunidades. Claro. E, portanto, aqui o CFO está numa posição privilegiada para valorizar o seu papel na organização. E como é que as equipas de consultoria e de muitas vezes de empresas externas, como é o caso da EY, Uhum. que apoiam estes CFOs em algum destes desafios, como é que vocês se posicionam, para os ajudar, no fundo, a endereçar a primeira gaveta de uma cómoda muito complicada, que é esta das soluções Não. tecnológicas? E claro, esse é o nosso papel, não é? Portanto, aqui o nosso foco, a EY, é uma empresa prestadora de serviços.
Mas imagino que filtrar a mentalidade muitas vezes destes CFOs possa ser também uma dificuldade. Portanto, o mindset, é um obstáculo, como sabemos. E esse é um ponto fundamental. Portanto, a componente humana é sempre determinante em qualquer processo de transformação, seja ele tecnológico ou não, mas aqui Claro. estamos focados na tecnologia e, portanto, Mas sobretudo na tecnologia. sobretudo na tecnologia, mas sim, a questão do mindset, não começando pela liderança, não é? Neste caso o CFO, mas também a capacitação das equipas. E, portanto, nós temos o papel de ajudar nesse processo. Um, e o nosso foco é sempre naquilo que será a melhor solução para o cliente. E isso leva-nos a que nós, por um lado, sejamos agnósticos quanto à tecnologia. E isto é, porquê? O agnóstico aqui é no sentido de nós não vendemos licenças. Não é? Nós apoiamos clientes a melhorar. E, portanto, a tecnologia é um enabler. Claro. Isso faz com que nós tenhamos que ter um conhecimento alargado das várias soluções tecnológicas que existem no mercado para que consigamos ajudar os clientes depois na sua adoção adequada. E isso implica fundamentalmente três condições. A primeira é termos do nosso lado pessoas com Com conhecimento. competências, com conhecimento, não é? Com este background tecnológico. E aqui, se calhar, aqui uma nota interessante é que sensivelmente metade da nossa equipa de Finance Advisory, que é o nome mais simples, Hum. Faz. do que me faz, mas de Finance Advisory, são pessoas com background tecnológico. E, portanto, essa é uma componente importante. Outra componente tem a ver com o alavancar daquilo que são os nossos centros de competência e os nossos especialistas da nossa rede. Portanto, muitas vezes, para termos um conhecimento especializado, implica escala, e isso faz-se melhor quando trabalhamos numa empresa com a escala internacional que a EY tem. E, em terceiro lugar, e não menos relevante, tem a ver com o estabelecimento de uma rede de parcerias, de parcerias, de alianças com parceiros estratégicos e de Certo. referência na área tecnológica. A tecnologia, sabemos, é uma bandeira que é aplicada não só para os CFOs, mas para qualquer área de qualquer empresa e qualquer panorama societário neste momento, como um one size fits all, a solução mágica, milagrosa para todos os problemas que as empresas, as pessoas, a humanidade enfrentam. Não é bem assim, não é esse o caso. E convencer, se calhar, os CFOs disso às vezes é um pouco complicado. Eu pergunto-lhe se a tecnologia tem ou não capacidade para endereçar todos os desafios que as áreas executivas de uma empresa encaram, nomeadamente aqui a parte financeira. Sim, nós entendemos que a tecnologia fará sempre parte da solução e uma parte importante. Agora, tecnologia por tecnologia não é como Inovar dizia, por inovar. ino- quando chama o inovar implica depois incorporação naquilo que é a nossa Porque até atividade em foi com uma concreto. entrevista feita a uma pessoa da EY, que não me estou a recordar neste momento quem foi, confesso, em que Sem falámos, problema. foi no podcast Talk da Tex, do Jornal Económico também, onde falámos que se o Excel funciona para aquela empresa, essa solução não está errada, não é preciso inovar num software diferente. Se aquilo que tem é arcaico, mas funciona na prática, E isso toca aqui num ponto, não é? Que é as soluções tecnológicas têm que fazer sentido para quem para as usa. aquela empresa em concreto. E, portanto, as características da empresa, o próprio modelo operativo da mesma e aquilo que é a sua visão de médio e longo prazo de desenvolvimento do seu negócio são determinantes para escolher o caminho certo. E, portanto, esse eu diria que é um dos pontos-chave para que a tecnologia funcione, não é? Que tenha o impacto que é pretendido, que é ser adequada à realidade em concreto. Hum, Outra componente que eu considero relevante tem a ver com a simplificação e a normalização dos processos. Uhum. Muitas vezes as empresas pretendem implementar tecnologia para fazer as coisas da mesma maneira. E muitas vezes, quando estamos a implementar tecnologia, é uma boa oportunidade para repensar a maneira de Como trabalhar. temos feito as coisas. E isso é um mindset que eu acho que é importante para que se consiga ter o benefício esperado da implementação da tecnologia. Outro aspecto é a qualidade dos dados, é a disponibilidade e qualidade dos dados, porque a tecnologia precisa de ser alimentada. Claro.
E, portanto, esse é um ponto importante e nós vemos muitas empresas que ainda não têm um modelo de governo de dados maduro. Hum, e se calhar, por fim, regressava ao que dizíamos há pouco sobre a dimensão humana. Portanto, a dimensão humana, e quando eu falo em dimensão humana, estou a falar desde as competências das equipas até ao modelo de governance, e à cultura da própria organização, acabam por tocar em tudo o que nós aqui acabámos de falar nos pontos Certo, anteriores. certo. E, portanto, a implementação de qualquer iniciativa bem-sucedida de tecnologia implica um alinhamento forte com aquilo que é a dimensão humana. Nuno Deus, muito obrigado por se ter juntado ao segundo episódio desta série de Fast Talks que fazemos com a UI. Obrigado, eu. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras Fast Talks sempre que quiser na JTV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.